enfrentado e ter tido a coragem, inclusive, de falar sobre o presidente Lula, sobre a presidente Dilma. O impeachment da presidente Dilma Rousseff chega agora ao Senado. Qual vai ser seu voto? Meu voto é pelo afastamento dela agora em maio, né? E pelo impeachment, não tem dúvida nenhuma. Por quê? Disso. Até pela minha posição. Eu assumi uma posição muito clara e de muita coragem, né? Porque eu enfrentei o governo, enfrentei o ex-presidente Lula. Eu tenho um lado. Até que ponto o senhor pode ser cassado antes da votação? Esse o tempo vai dizer, porque tem toda uma liturgia, né? Num processo de cassação. Mas eu estou preparado também. O senhor teme ser cassado? Na verdade é o seguinte, eu tenho uma defesa muito consistente. Até que ponto a presidente Dilma Rousseff pode se salvar no Senado? Acho muito difícil. Acho. No Senado Federal, nós já temos os 41 votos já, para que ela venha a ser afastada. E ela sendo afastada... Por 6 meses. Ela não vota mais. É muito difícil. Ele amplia os detalhes de sua delação, mas não fica só nisso. Dá novas informações. Fala sobre o envolvimento de outros políticos, especialmente senadores. O senhor sabe, o senhor tem conhecimento de esquemas de corrupção ainda maiores que ainda não apareceram? Não apareceram ainda, mas surgirão nas próximas semanas, nos próximos meses, eu não tenho dúvida nenhuma disso. O senhor promete continuar estremecendo a República? Vou continuar trabalhando pelo Brasil. O senhor tem muitas informações que não apareceram ainda. Tenho. Até que ponto os tentáculos da corrupção atingem o Senado? Isso acho que o tempo vai dizer. Nós temos instrumentos muito fortes, está aí o Ministério Público, está aí Mas pelo seu conhecimento, estamos falando de quantos senadores? Não, sem dúvida nenhuma. O senhor não quer citar nomes, eu já entendi. Eu não quero citar nome também, mas não quero numerar, porque é um processo que vai evoluindo. Mas estamos falando de 2, 3, 4, 5... Não, é um número maior. Hoje, praticamente... Mais de 10? Hoje número aproximado, o senhor pode dar para mim? Acho que talvez de 15 a 20. Nós temos 81 senadores. Certo. De 81, 15 estão envolvidos com corrupção. Esse número 15 já é um número que já está consolidado. E o senhor tem informações sobre todos esses 15? A maioria deles, sim. Não tenho de todos, mas a maioria, sim. Envolvem a Petrobras e outras estatais? E outras estatais também. Quem é que deu ordem para que o Marcelo Odebrecht, o Otávio de Azevedo fossem salvos ou que se procurasse preservá-los? Não, na verdade... nunca foi falado especificamente o Marcelo ou o Otávio. Que eram os casos assim que naquela época estavam mais assim, estavam tramitando no STJ. E para isso era necessário um tentáculo no STJ? Absolutamente. Qual foi esse tentáculo no STJ? No STJ, o ministro Marcelo Navarro, eu era líder do governo, a própria presidente Dilma me pediu para que eu A ordem foi dela, pessoalmente? A ordem foi dela. Qual foi a ordem? Para que efetivamente... muitas pessoas saíssem das prisões e, consequentemente, executivos, dirigentes de estatal. Delcídio do Amaral ficou 87 dias preso na sede da Polícia Federal. Senador, o senhor sentiu que ia ser preso? Nunca. Eu estava num Fórmula 1 a 360 km por hora e bati num paredão. Difícil. O senhor não conseguiu prever que isso ia acontecer? Nossa, foi um choque. Um choque impressionante na minha vida. Gravações feitas pelo filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, registraram o senador oferecendo auxílio financeiro e ajuda em uma eventual fuga do ex-diretor em troca do silêncio dele na justiça. O senador, é claro, cumpria ordens recebidas do ex-presidente Lula. A ideia de facilitar a fuga dele foi do senhor? Não, aquilo foi uma conversa... De onde vem essa ideia? Com todo o respeito, Cabrini, aquilo surgiu naquele diálogo, né? Mas conversa ridícula. Aquilo foi um ato falho. O senhor ofereceu 50 mil mensais para que ele não fizesse essa delação? Na verdade, o que aconteceu? Fruto até do aperto da família, das dificuldades, eles pediram recursos para bancar o trabalho dos advogados. E assim nós fizemos. Em troca do silêncio dele? Em troca do silêncio dele. O senhor cumpria ordens do presidente Lula? E eu estava cumprindo ordens. Qual foi a ordem que o senhor recebeu do presidente Lula? Senhor, ajude o Zé Carlos Bunlai. Ajudar significava o quê? Significava basicamente evitar que ele fosse delatado. Blindado. Né? Ou que ele fosse, melhor dizendo, blindado e, consequentemente, não fizesse parte da delação do Nestor Cerveró.
presidente Dilma Rousseff interferiu mesmo na Operação Lava Jato? Ou tentou? Não, tentou, evidentemente. O que ela tentou fazer exatamente? Interferir nas investigações, interferir do processo, desde que se iniciou em Curitiba, mas principalmente nos tribunais superiores. Para salvar empresários e para salvar políticos? De uma forma geral. Pelo seu conhecimento, a presidente Dilma Rousseff recebeu propina nesse esquema? Não, ela não recebeu. Mas a estrutura política que a mantinha, sem dúvida nenhuma, se beneficiou de propina que está sendo agora denunciada pela Operação Lava Jato e o Judiciário efetivamente cumprindo o seu papel republicano dentro desse processo. Qual era o nível de conhecimento dela desse esquema de propina? Na verdade, a presidente Dilma não participava diretamente e não tratava desses assuntos, mas evidentemente tinha conhecimento de tudo o que acontecia nos escalões inferiores e inclusive nas campanhas eleitorais. Todo esse sistema de campanhas eleitorais é corrompido? Absolutamente. É o toma lá da cá. Totalmente corrompido. E se não for mudado, daqui a 4 anos nós estamos falando a mesma coisa de novo, daqui a 8 anos. Senador Delcídio do Amaral, o senhor é corrupto? Não. O senhor tem contas no exterior? Também não. Inclusive autorizei a justiça que, de próprio punho, que checasse tudo isso aí. Qual foi o papel do presidente Lula nesse processo de corrupção? Lula, ele tinha conhecimento desses Ele tinha conhecimento todos. Ou ele liderava? Não, qual foi o papel ele não atuava diretamente. Até um presidente não faz isso. Mas ele tinha conhecimento, ele participava das reuniões de definição de dirigentes, ele sabia o que os partidos da base faziam, quais os nichos. E não é só Petrobras, em outras empresas estatais, na máquina do governo, quem era quem, né? Evidente, ele não tinha uma atuação direta, mas ele tinha conhecimento. O senhor chegou a alertá-lo? Presidente, isso vai acabar mal? Eu alertei, algumas vezes eu alertei sobre isso. O que o senhor disse a ele? Dizendo que eu via com muita preocupação a maneira como as coisas estavam acontecendo e que isso poderia levar no futuro a grandes problemas. E o que ele dizia? Tinha uma autoconfiança enorme. Como também eu avisei a Dilma muitas vezes. O que o senhor avisou? Avisava dos problemas que estavam para vir, né, em função de como as coisas eram feitas. O que ela dizia? Também subestimava, porque ela tinha na cabeça dela o seguinte, que ela ia passar para a história como quem combateu a corrupção. Quem foi a grande artífice do combate à corrupção no Por que ela Brasil. acreditava nisso? Ela acreditava porque alguns auxiliares dela a convenceram disso. E pelo fato de dar liberdade à Polícia Federal? De dar liberdade à Polícia Federal, deixar a investigação andar, porque aquilo nunca ia chegar nela. Ia chegar em empresário, em congressista, no Lula, em muita gente, mas não ia chegar nela e ela sair forte dessa investigação. Um erro de cálculo? Absurdo, um erro grosseiro, um erro rudimentar de política. Foi por isso que nós chegamos nisso.